Olá, bom dia. Sou Paloma Borges da Silva, discente da Universidade Federal do Piauí, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Pertenço ao Polo do Canto do Buriti e a nossa aula de hoje é Hidrosfera, água no planeta Terra. Bom, os objetivos dessa aula é reconhecer a hidrosfera, compreender a importância da água no planeta e identificar as mudanças do estado físico da água e entender o ciclo da água. Bom, a água é uma substância de maior abundância no planeta Terra. Ela cobre aproximadamente 97% dessa água está nos oceanos e mares e está no estado líquido. Existem três estados físicos da água, que é o estado líquido, sólido e gasoso. Na imagem, a gente pode observar dois estados, que é o estado líquido, que é a água do mar, e o estado sólido, que é as geleiras. O principal tipo de minério encontrado na água dos oceanos e mares é o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, que é o sal que a gente utiliza para fazer o tempero da nossa alimentação, no nosso dia a dia. Bom, à medida que os rios percorrem os continentes, eles carregam sais que soltam das rochas, dissolvendo na água e acaba lançando no mar. Ao longo de milhares de anos, esse processo tornou os mares cada vez mais salgados. Essa água não é apropriada para o consumo humano, certo? Isso mesmo, gente. Ela não serve para beber, ela não serve para cozinhar, ela não serve para as indústrias, ela não serve para irrigação, ela não serve para dar para animais, enfim, ela não serve para a gente. Bom, e sobre os recursos hídricos ainda. Bom, podemos considerar os recursos hídricos três aspectos distintos em funções de suas utilidades. Por exemplo, como elemento com componente físico da natureza, como ambiente para a vida, que é o ambiente aquático, ambiente onde os peixes, baleias, focas e sucessivamente vivem. E na forma no fator indispensável para a nossa manutenção da nossa vida na Terra, porque a gente depende da água para sobreviver. Bom, é onde a gente pode encontrar a água. A água pode ser encontrada nos oceanos, calotas polares, na atmosfera, sob a forma de nuvens, nos continentes, em rios, lagoas, riachos, glaciais e aquíferos, e contida em todos os organismos vivos. É onde a gente pode encontrar a água. Bom, a água que pode ser consumida é encontrada nos rios e lagos, mas também há muita água infiltrada no espaço entre partículas do solo, entre as rochas do subsolo e a água subterrânea. A água apresenta uma concentração de sais inferiores à da água do mar e é chamada de água doce. Ela corresponde a ao menos de 1% do total da água do planeta. Essa água, ela pode ser tratada, depois que ela é tratada, ela pode ser usada na agricultura, nas indústrias, no consumo doméstico, para beber, para cozinhar, para limpeza corporal, higiene e a limpeza normal mesmo. Bom, aqui a gente tem um gráfico que corresponde à porcentagem de água que contém no nosso planeta. A gente tem 1% de água líquida, doce, que está em rios e riachos. E nós temos 2% que está congelada. E temos 97% dessa água é salgada. Olha, pouco mais de 2% da água do planeta encontra-se no estado sólido, em forma de grandes massas de gelo. As geleiras na região próxima do topo das montanhas. Essa água contém poucos sais. Também, ela também pode ser conhecida como água doce. E a gente tem 1% de água no estado líquido, que está nos rios, lagos e assim por diante. O gráfico informa também que a cada 100 litros de água no planeta, cerca de 97% são de água salgada, restando-lhe 3%, 3 litros de água doce. Bom, nós seres vivos e a substância que maior existe em quantidade é a água. Para nós seres vivos, nosso corpo corresponde, 70% dele é de água. Por exemplo, um exemplo de uma pessoa com 70 quilos,
ele contém 50% do corpo dele, 50% do quilo dele 50%, desculpa. 50 quilos dele é de água. Uma parte da água do corpo humano provém dos alimentos, principalmente das frutas, verduras, e outras partes é obtida como em frutas, suco de frutas e a água normal que a gente toma. No interior dos seres vivos ocorrem diversas transformações químicas, também chamadas de reações químicas. Dizemos que ocorre uma transformação, uma reação química, quando uma substância se transforma em outra. Em alguns organismos vivos, a maioria das transformações químicas acontece quando uma substância está se dissolvendo na água. A água também transporta substâncias pelo interior do corpo dos seres vivos. No nosso corpo humano, o sangue transporta várias substâncias dissolvidas na água. Muitas substâncias inúteis ou prejudicial os organismos são eliminados. Por exemplo, eles eliminam pela urina e também são dissolvidos na água. Em alguns animais, inclusive nós, seres humanos, a água ajuda a regular a temperatura corporal, que é a gente, através do suor, da evaporação. A gente sua e o suor evapora. É fundamental beber uma quantidade adequada de água para repor o que foi eliminado na urina e no período de transpiração, no suor. Bom, os aquíferos. O aquífero tem uma formação geológica e subterrânea, que funciona como um reservatório de água. As águas das chuvas infiltram no seu subsolo e abastecem esses reservatórios. Suas rochas têm características porosas e permeáveis, com capacidade de reter e ceder água. Os aquíferos abastecem os poços e nascentes e são responsáveis pela sua manutenção. O aquífero Guarani é o principal manancial de água doce da América do Sul. É o maior manancial de água doce subterrâneo transfronteirico do mundo. Ele tem de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. Sua maior ocorrência é no território brasileiro, que também abrangendo para a Argentina, Paraguai e Uruguai. No território brasileiro é do Mato Grosso do Sul, São Paulo. E aí, continuando. Bom, continuando. As mudanças do estado físico. A fusão. A fusão é um processo de transformação do estado sólido para o líquido. Isso acontece quando a temperatura do ambiente, que estava abaixo de zero, aumenta até 0 graus. Quando é tirado do gelo congelado, por exemplo, quando a gente retira o gelo da geladeira e deixa lá, isso ocorre a fusão. A solidificação é o aumento do estado líquido para o sólido. Acontece quando a temperatura da água atinge 0 graus. Quando você coloca a substância em um estado líquido, em um refrigeramento, você coloca na geladeira e ela vai se refrigerando até chegar a 0 graus, se transformando em gelo. O mesmo ocorre na geladeira, o mesmo ocorre na geladeira, na Antártica, quando as partículas presentes na atmosfera se transformam em neve. Bom, a vaporização. Entre a transformação do estado físico da água, o vapor é aquele em que o estado líquido muda para o estado gasoso. Isso acontece de 3 formas: tem ebulição, evaporização e calefação. Bom, a ebulição acontece quando a água alcança 100 graus Celsius no seu nível do mar. Um exemplo é você colocar água para ferver. A vaporização. A vaporização acontece no cotidiano, de forma lenta e gradual. Um exemplo, quando você joga uma água na calçada e em pouco tempo você vai observar, a água já evaporou, ela secou naturalmente. Isso é um processo de evaporização. A calefação. A calefação acontece de forma mais rápida que os anteriores. O líquido evapora com a temperatura superior à ebulição. Ocorre quando uma gota de água, por exemplo, cai em uma panela bem quente. As partículas se movem rapidamente e se transformam em vapor. Por exemplo, quando a panela está muito quente e a gente vai ribar a tampa da panela e ela trisca na gotinha lá, fazendo tsh, ali evapora rapidamente. É a calefação. Bom, na condensação, o estado físico da água
é o estado gasoso para o estado líquido. Isso acontece, por exemplo, quando uma queda de temperatura transforma o vapor de água presente na atmosfera em chuvas, ou quando muda a aparência das gotas da substância da tampa de uma panela enquanto cozinha o alimento. A sublimação é um processo de mudanças de fase em que a substância é tomada diretamente do sólido para o estado gasoso, se tornando sem passar pelo meio líquido, ela simplesmente vira gasoso. Um exemplo disso é o gelo seco. E aqui a gente pode observar de forma mais visível o processo da mudança do estado físico, que é a fusão do estado sólido para o líquido, e a vaporização do estado líquido para o gasoso, e a liquefação, que é o liquefação ou condensação, que é o estado que vira água depois. É a solidificação e tem a sublimação. A água circula na natureza e muda o estado físico. Ela passa pelos rios, mares, solo, atmosfera e pelo corpo dos seres vivos. O ciclo da água também é chamado de ciclo hídrico. O calor do sol aquece a água dos rios e lagos, mares e oceanos, ocorrendo a evaporação. O vapor da água esfria e se acumula na atmosfera, se condensando na forma de gotículas, que se formam nuvens ou nevoeiros. Nesse momento, ocorre o processo de condensação. E logo após vem com isso, com muita água na condensação na atmosfera, se inicia o processo de precipitação, onde as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo no formato de chuva. E isso aí é a precipitação. Bom, a gente pode observar uma imagem que explica melhor sobre a precipitação, infiltração, lençóis submersos, evaporação, transpiração e condensação. Aqui eu vou continuar, dando continuidade. Com muita água, a condensação na atmosfera se inicia no processo de precipitação, onde as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo em forma de chuva, igual eu falei anteriormente. Quando o vapor de água é condensado e cai sobre a superfície terrestre, ocorre a filtração no solo e as plantas podem absorver essa água e também forma lençóis freáticos, lençóis subterrâneos. Para uma parte da água que se filtra no solo pode se absorver pelas plantas, como eu falei anteriormente, e depois é utilizada devolvendo a atmosfera por meio de processo de transpiração, que depois vai virar condensação, sobe para a atmosfera e vira condensação nas nuvens. Bom, uma curiosidade sobre o ciclo da água. Os animais também lançam água no meio ambiente, pela respiração e pela transpiração, e pela urina e pelas fezes. Também que as águas subterrâneas percorrem sobre o solo e podem atingir os rios, lagos e mares. Também pode fazer os afluentes naturalmente em alguns pontos da superfície do solo, formando fontes e nascentes de rios. E outra coisa muito interessante que a gente pode reparar, que o sol é essencial para o ciclo da água, porque ele faz a evaporização da água dos oceanos, lagoas e rios. Ele faz com que ele evapore e isso aconteça o ciclo da água. O ciclo da água é um ciclo contínuo. E bons estudos, e essa foi a nossa aula de hoje.